Essa última etapa aqui já é onde você torna o seguidor mais próximo e ele vira cliente. Independente se você é uma loja, independente se você é influencer, independente se você tem um produto, certo? Qualquer tipo de coisa, essa aqui é a etapa importante. Você atrai, ó, frio, morno, quente, certo? E eu vejo que tem muitas lojas que falam, meu Deus, por que eu não vendo? Meu Deus, ou então tem um serviço, meu Deus, porque as pessoas não chegam a comprar, porque elas não sabem explorar essas 3 etapas do funil. Então não é só você estar postando alguma coisinha ali. Postar não é só você atrair, que é atenção. Não é só você reter. Você tem que criar conexão e você tem que entregar para que a pessoa queira comprar de você. Então nessa última etapa aqui, ó, são posts mais práticos, são posts aplicáveis, certo? Você ensina, a pessoa vai lá e ó, pum, faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático para vocês. Eu pego e passo uma dica de como você gerar respostas na sua caixinha de pergunta. Você vai lá, faz, dá certo, pronto. Você gerei a autoridade de você, você virou meu seguidor fiel. Você vai acreditar no que eu falo, eu tô ali, entendeu? E não só isso. Por exemplo, aqui embaixo, nesse topo de funil, quando você, normalmente são influencers, né? Quando botam arrasta pra cima, e isso aí já é seguidores que acreditam no que você fala, que vão arrastar e vão acreditar no que você fala. Então, é muito importante você dominar essas 3 etapinhas aqui. Eu quero compartilhar com vocês algumas situações, né, bem positivas que eu já passei por conta de dominar essa questão de criação de conteúdo. Em relação a parcerias, em relação à conexão, né, não só com os seguidores que eu tenho, mas com outros influenciadores, que foi muito importante. Por exemplo, eu tive uma seguidora que ela tinha uma dúvida muito grande. Dica, tá? Pra vocês que têm dificuldade do que trazer conteúdo, abram caixinha de pergunta. Eu tiro a maior parte das minhas criações de conteúdo das caixinhas de pergunta. Porque através da caixinha de pergunta, a pessoa tá lá falando pra você o que ela quer saber. Então você tá entendendo o dor do seu público. Então através disso você vai trazer o conteúdo. E aí não se torna tão difícil. Ela falou, quero saber como ganhar seguidores. Você estuda um pouquinho se você não dominar o assunto, você pesquisa, mas traga aquele conteúdo. Então foi muito engraçado porque eu trouxe um post, né, sobre o tipo de parceria que não deve ter. Que você não deve, né, se submeter. E através disso, gerou tanto compartilhamento e eu ganhei tanto seguidor que marcas me procuraram para fechar parceria, para fechar divulgação, porque viram que eu tinha autoridade sobre o assunto, viram que a forma que eu trabalhava. Então, isso aí não é só sobre você ganhar seguidorzinhos, é sobre você criar conexão com as pessoas, que eu sempre bato nessa tecla com você, e você também atrair outras pessoas, trabalho, você se conectar com outros influenciadores. Eu ganhei e conheci bastante gente do meio também por conta dessa produção de conteúdo, então é muito importante você ser frequente, constante, tá bom? E não se esquece do topo de funil. Do topo de funil não, funil de conteúdo, né? Falando Esté, meu Deus, mas eu acho que meu conteúdo, ele não é bom. Então, assim, eu tenho certeza que qualquer coisa que você sabe, qualquer coisinha aí, você pode saber mais que alguém. A gente sempre na vida sabe um pouquinho mais que alguém sabe um pouquinho mais que a gente. Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas a gente sempre tem conhecimento pra trocar com as outras pessoas. Então, faça isso que eu te falei, abra a caixinha de pergunta, veja quais são os temas que você se identifica para que você possa estar criando conteúdo. É bastante importante você definir um nicho também, porque através do seu nicho, sempre a gente tem alguma coisa mais profunda para ensinar para alguém. Então, se você tá se perguntando, Esté, mas eu acho que o meu conteúdo ele não é um conteúdo de valor, com certeza tem alguma coisa que você possa te passar pra pessoa, que ela fala, caraca, eu não sabia disso. Isso é um conteúdo de valor. É quando você ensina, quando você atende a necessidade, algo que você domina. Bora fazer aqui um exercício. O porquê você interage com alguém. Pare, quando você for lá e estiver nos stories, você parar pra responder alguma coisa. Você parar pra, enfim, ver pessoas que falam, mas as pessoas não interagem, mas as pessoas não respondem. Agora se questione o porquê você responde às pessoas. O porquê você interage. Pare e veja. Tente identificar no outro o que é que faz você parar e ter aquela ação. Porque às vezes a gente não tá tendo esse tipo de ação. A gente às vezes não tá incentivando os seguidores a interagirem. A gente às vezes não tá usando os CTA certos. E o que é o CTA? É o Call to Action, que é a chamada para ação. Me conte aqui o que é que você achou, marque um amigo. Então tudo isso, né, tem que ser bem avaliado. Porque assim, eu acredito que todo mundo tem o seu potencial de fazer as coisas acontecerem. Só que às vezes não tem o direcionamento certo, né, ou não acredita em si mesmo. E na criação de conteúdo é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente tem sempre algo a ensinar pra alguém, a gente tem algo a aprender.
Então veja se você tá dando os direcionamentos corretos pro seu público pra fazer com que eles interajam com você, certo? Eu não sei o tipo de conteúdo que postar. Eu agora quero entrar na questão do conteúdo compartilhável. Hoje eu postei um Reels e, cara, várias pessoas, mais de 30 pessoas já compartilharam e só hoje eu já ganhei 100 seguidores. Então, o conteúdo compartilhável, ele é extremamente importante e ele tá aqui, ó, nessa etapa do funil, que é a etapa de atrai e cresce. Então, por exemplo, vamos pensar o porquê você posta alguma coisa nos seus stories, você compartilha algum conteúdo de alguém. Me falem aí nos comentários. Você ultimamente, hoje, ontem, anteontem, você compartilhou alguma coisa nos seus stories de alguém? O porquê você compartilhou? Porque se a gente pensar bem, os stories de uma pessoa, pra ela botar alguma coisa ali, pelo menos pra mim, é algo muito íntimo. Pra você estar no Instagram de uma pessoa, a pessoa te compartilhar, é algo muito íntimo. Ou ela te admira, ou aquilo identificou muito com ela. Então, é muito importante você criar o conteúdo compartilhável, porque a pessoa que tá compartilhando, a outra pessoa que segue ela vai falar, caraca, se ela compartilhou isso aqui, é porque essa menina sabe o que ela tá falando. Ou tem um conteúdo bom ali. Então, você é visto como autoridade pelos olhos dos outros, tá? Eu anotei aqui algumas coisas também pra passar pra vocês, porque essa é uma das formas, anotem, mais incríveis de crescer organicamente no Instagram, tá? Ó, porque a gente tem que, antes de criar conteúdo e falar quais são os tipos de conteúdo que a gente tem que criar, a gente tem que pensar o porquê as pessoas compartilham, tá? Façam um exercício de parem e reflitam. Por que eu compartilhei os últimos conteúdos que eu compartilhei nos meus stories? Ai, gente, dava pra ver... Não, no Reels, só cortando rapidinho, no Reels ainda não dá pra ver quantos compartilhamentos foram feitos. Eles botaram a ferramenta do salvar, mas os compartilhamentos feitos ainda não dá, não. Eu vou responder todas as perguntas de vocês no final, tá? Pra eu não me perder. Mas agora eu vou ficar de olho aqui. Então, pronto, ó. O principal motivo, o qual as pessoas compartilham, compartilhamentos bons, tá? Porque também tem um compartilhamento reverso, mas eu vou falar daqui a pouco. Os principais motivos pelos quais as pessoas compartilham é, primeiro, ponto de identificação. Nós, às vezes, pensamos em alguma coisa e às vezes a gente não tem coragem de falar. Ou às vezes não é nem só coragem de falar. A gente não sabe como falar. E quando vai alguém e fala aquilo, né, a gente fala, caralho, caraca, o mundo precisa saber disso. Então, esse é um dos motivos mais fortes de compartilhamento. Às vezes você não quer nem saber quem é, mas aquela pessoa deu uma voz pra uma coisa que você queria tanto falar, que você fala, cara, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. Então, esse é um dos motivos mais fortes que tem. Um outro motivo muito grande, não só o compartilhamento nos stories, tá? Porque a gente, às vezes, vê que tem as setinhas. Então, as pessoas, às vezes, enviam diretamente pro direct das outras. E isso também ajuda muito você a crescer. Um outro motivo muito forte é, cara, isso eu me identifico muito com isso. Então, primeiro ponto, anotem. Por que as pessoas compartilham? Porque você dá voz a algo que elas queriam dizer. Segundo ponto, elas se identificam. Cara, eu sou muito isso. Ou então, deixa eu mandar isso aqui pra fulano porque é muito isso, ela é assim. Como vocês mandam várias coisas de peixes pra mim, vez que eu sou toda atordoada. E é identificação. Então, esse é um motivo, um ponto muito forte para compartilhamento. Outra coisa é quando você tá de acordo com os valores. Por exemplo, coisas que são importantes, que são muito legais para compartilhamento são frases motivacionais. Mas, gente, lembrando que quando eu falo de posts compartilháveis, não é pra você fazer qualquer coisinha sem estratégia. Não adianta você fazer um post compartilhável. Quantas vezes a gente vê um post compartilhável por aí? Super legal. A gente fala, caraca, que massa, deixa eu abrir o conteúdo aqui, o Instagram da pessoa pra eu ver. Aí você se decepciona. Você fala, pô, eu queria ver mais disso, mas não tem mais disso. Então você tem que ter uma estratégia de conteúdo pra criar conteúdo. Você tem que respeitar, ó. Não é tipo assim, eu vou ter que só criar isso, isso e isso. Não, mas faz uma mesclagem entre esses três. Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Me falem. Quais são os tipos de conteúdo que vocês devem estar criando aqui, organizando. E aí, esses posts motivacionais, né, postagens, frases, são muito compartilhados porque as pessoas, elas se identificam. E histórias de inspiração também. Então, agora que a gente entendeu, né, o que são esses posts que são compartilháveis, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre os posts que têm um efeito reverso, certo? Que muitas pessoas compartilham com o intuito de falar, caraca, não dou voz a isso. Isso aqui eu não acredito. Então, além do compartilhamento bom, tem esse compartilhamento que não é tão legal. Mas eu não concordo tanto com esse tipo de compartilhamento, porque às vezes a gente dá voz a uma coisa que não deveria, sabe, tá dando palanque. Então é preciso analisar tudo muito bem, direitinho isso aí.
E como é, agora eu vou entrar em alguns exemplos. Como é que você pode estar criando conteúdo compartilhável. Novamente dizendo, ouça a sua audiência. Hoje eu postei um Reels que falava, não custa nada você compartilhar, apoiar, incentivar. E isso é uma coisa que se estende a qualquer nicho. Então você tem a opção de criar um conteúdo compartilhável só do seu nicho, como por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Eu crio um conteúdo quando eu engordo e a roupa não veste, fazendo uma cara de meme. Isso é compartilhável. Mas isso não se abrange muito a qualquer outra loja. É mais roupa, pessoas. Mas quando eu crio uma coisa muito ampla, eu alcanço muito mais gente. Mas também tem que ter cuidado para não fugir do seu nicho. Como, por exemplo, o post que eu fiz hoje, ele é um post amplo, né? Que fala sobre a gente apoiar. Ou seja, todo mundo aí tá criando conteúdo, todo mundo de qualquer nicho consegue se ver ali. Mas eu não atraio um público, de certa forma, muito errado. Eu tô ali, eu não tô falando sobre videogame em um post, né, de criação de conteúdo que não tem nada a ver. Então toma cuidado com isso. Não é porque o post é compartilhável, não é porque o post ele te ajuda a crescer que você tem que fazer de qualquer jeito. Que você tem que trazer qualquer coisa. Eu tô vendo vocês com perguntinhas, mas eu vou deixar pro final, tá? Porque senão eu vou me perder na minha linha de raciocínio. E assim, isso aí é uma das coisas, né, que eu tô falando que não deve ser postado como conteúdo. Outras coisas que não são legais de ser postadas como conteúdo é também... Sabe aquele negócio de quantidade? Quantidade. Não adianta você querer achar que só porque você tá fazendo post no dia, você tá postando no dia, você tá fazendo isso, que isso aí é conteúdo. Isso não é conteúdo. Você tá apenas tentando suprir um espaçozinho de um negocinho pra preencher o feed ali, pra se enganar, dizendo que tá fazendo conteúdo e não vai adiantar de nada. Então, os tipos de conteúdos que você não deve fazer são conteúdos que só preenchem um espaço e que não acrescentam em nada. Como... Muitas pessoas ainda não entendem, né? Mas como só postar selfiezinha, gente, isso não é conteúdo. É muito importante, sim, você postar conteúdo que inspira, diverte, motiva, converte. Mas essas fotos inspira, converte e tudo mais, mas isso aí só não faz com que você cresça no Instagram, não. Então entendam que só selfiezinha, só fotozinha não faz você crescer no Instagram. Lifestyle não é nicho, certo? Então você precisa saber mesclar os conteúdos. Você pode sim postar várias fotos suas, postar várias coisas, mas você tem que saber mesclar. E também conteúdo, gente, não é coisa que fere o valor do outro, que ofende. Eu vejo muitas pessoas criando conteúdo em cima disso, e isso não é nem um pouco legal. Vou contar pra vocês agora as estratégias que eu utilizo, tá? Pra criar o meu conteúdo de valor. E que serve pra qualquer nicho. Então anota aí, eu quero ver vocês com um papelinho na mão. Ó, primeiro ponto muito importante. Eu anoto tudo. Por exemplo, eu tive alguns insights aqui já. Mas depois eu vou anotar, porque eu vou parar a live agora. Mas eu anoto tudo. Porque quando a gente anota, fica mais fácil. Anota no papel, anota num bloco de notas. E depois você, por exemplo, você teve uma dica, gente que trabalha com moda. Eu tive uma dica de como fazer uma composição porque eu vi na TV. Anota aquilo ali. E depois pesquisa, estuda e produz alguma coisa em cima. Então eu tenho um banquinho de notas, onde eu anoto tudo. O segundo ponto é que eu consumo muito conteúdo. Não tem essa, gente. Pra você fazer conteúdo, pra você produzir, você tem que consumir. Porque não adianta, as ideias vão vir, eu vou ficar aqui, a ideia vai vir aqui, não vem, não adianta. Entendeu? A gente tem que se inspirar. É diferente, tá? Não adianta copiar não adianta copiar o conteúdo do coleguinha, porque quem é cópia sabe. Mas se inspire, e não só dentro do seu nicho. Se inspire também dentro de outras coisas. Assista filme, veja séries, ouça música. Todo esse tipo de coisa ativa a sua criatividade, aguça, né? E você consegue estar produzindo. Outro ponto muito importante é praticar. Não adianta você querer produzir conteúdo sem você produzir. E não adianta ter medo do flop. Porque assim, os seus primeiros conteúdos, eles não vão ser perfeitos. Eu tô numa tranquilidade aqui nessas lives, vocês não estão entendendo, mas na minha primeira live, gente, eu gaguejava, eu ficava nervosa, eu embolava, eu suava. Então é muito normal. Você tem que produzir pra você ir vendo qual é o melhor caminho pra você. E testando. Então, eu consumo conteúdo, eu anoto as ideias, eu abro as caixinhas de pergunta, certo? Porque eu entendo o que é que as pessoas estão querendo. Gente, independente. Me comentem aí nos comentários. Vocês têm medo, vocês têm vergonha de abrir caixinha de pergunta? Vocês têm vergonha, têm medo que as pessoas não respondam? Me fala aí. Independente do seu nicho. Porque a caixinha de pergunta ela é extremamente interessante. Só que para pra pensar uma coisa. Você interage na caixinha de pergunta dos outros? Porque não adianta você querer que as pessoas, né? Que as pessoas queiram interagir com você se você não interage com elas. Não adianta. E assim, se eu te falar uma coisa, se tiver uma perguntinha
na sua caixinha de perguntas, isso já é conteúdo. Então cria, não tem vergonha não. Às vezes a gente tá focado em ter 10 perguntas, 100 perguntas, mas às vezes tem uma pergunta e, cara, já é bom demais. Então, tenta, né, desabrochar isso aí. Outra ideia de conteúdo, gente, vou contar em primeira mão pra vocês, que nem no Close Friends eu contei essa dica, hein? Nem no Close Friends. Eu tenho um Instagram, onde eu não faço nada, né? Só sigo a minha conta e sigo vários outros Instagrams de outros nichos. Eu sigo pelo meu próprio Instagram, sim, mas eu sigo por lá por quê? Quando você, no seu Instagram, o Instagram, ele faz um mapeamento do que você consome. Então, ele te mostra coisas específicas. E no outro Instagram, eu só sigo isso. Ou seja, às vezes dá até dor de cabeça de ver tanta coisa igual. Mas é muito importante porque você consegue ter um filtro de inspirações. E aí você consegue ver diversas abordagens diferentes. Então, assim, a dica é essa, né? Anota aí. Cria um Instagram fake. Não é fake, porque você não vai estar vendo. Se você quiser ver videos, veja. Mas você vai estar vendo de essa forma, né? Enfim, um Instagram inativo, onde você vai estar consumindo conteúdo, o mesmo conteúdo que você. Porque dessa forma você consegue ver com quem você se identifica mais, você consegue analisar várias coisas. Gente, lembrando novamente, não copie o coleguinha porque é feio. Existe uma diferença de você falar, caraca, como é que faz isso? Deixa eu ver como é que eu faço, deixa eu estudar mais e criar a minha própria abordagem, a minha própria coisa aqui, sabe? Existe essa diferença. Então, dessa forma você se conecta com as pessoas. E não ache, eu tenho certeza que tem pessoas que têm objeção de falar, Esté, mas eu não tenho nada a oferecer, as pessoas não vão se conectar comigo. Claro que vão. O seu jeito de falar, o seu jeito de olhar, o jeito de falar, tudo isso. Tenho certeza que uma vez você olhou pra pessoa e falou, caraca, essa pessoa parece com fulana, ou você se conectou de alguma forma. Então tudo isso, o jeito de mexer cabelo, o jeito de tudo, vai te conectar com alguém. Então não tenha medo de criar conteúdo ou de passar a sua forma de criar de si, né? E é isso. Falei muito. Eu quero que vocês entendam que todos os tipos de conteúdo eles são necessários. Tanto o Carrossel, quanto IGTV, quanto o Reels. Não tem nenhum conteúdo que é melhor ou pior do que o outro. E tudo é questão de teste, tá? Porque, por exemplo, posts carrosséis, tem posts no feed que às vezes viralizam muito mais do que Reels que tá muito em alta. Só que você tem que entender qual é a melhor versão, qual é o melhor formato de postagem pra você. Porque não adianta você querer fazer um que às vezes você não se adequa. Mas é muito bom que você esteja explorando todos. Vou falar sobre um bônus, já que a gente tá falando super sobre o Reels. É muito importante a gente entender que o Reels ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Ele tem um feed só pra ele, tá? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que falam, Esté, mesmo assim eu não consigo usar. Mesmo assim eu não consigo ver um formato que se adeque a mim, a coisa que eu faço. E vocês precisam entender que o Reels não é só pum, 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 ou então não. Você pode passar dicas rápidas. Você pode aproveitar o Reels que tem 30 segundos e criar conteúdo de valor em cima dele. Não é porque não é um conteúdo escrito, que tem um monte de coisa. Não é só isso que é conteúdo de valor. Não é. Se eu chegar no Stories e falar 15 segundos sobre alguma coisa que mude a vida da pessoa, que abra a mente dela, aquilo é um conteúdo de valor. Eu gerei autoridade, eu gerei transformação através do que eu domino. Eu atendi a necessidade do que aquela pessoa queria. Então, o conteúdo de valor é isso e ele pode ser passado no Reel, sim. Porque eu vejo que tem pessoas que se travam e falam, Esté, não fica bom. Então, eu não sei fazer dancinha, eu me acho ridícula. E você não precisa sempre fazer dancinha. Você faz o que você se adequa melhor. Se você acha que é chegar e falar assim, em 15 segundos, vou ensinar pra vocês hoje como isso, isso e isso. Aí você faz umas transiçõezinhas, você muda, mas faça. Até porque os seus primeiros Reels, eles não vão ficar perfeitos. A gente tem que parar de achar que eu nasci aqui, com 40 mil seguidores atrás do celular. Não, eu não nasci, eu fui conquistando, eu fui lidando, entendeu? Eu vou procurar uns stories do início. Eu sempre fui muito doidinha, né? Mas eu vou procurar uns stories do início pra mostrar pra vocês como é que eu falava mais pra dentro. Eu não tinha tanta autoridade na fala. E, enfim, várias coisas, né? E é isso. Tchau!